estava lendo a Bíblia, e você sabe, é meio difícil. Mas eu encontrei esse versículo que diz: dedique-se à leitura pública da Escritura, à pregação e ao ensino. Sim, isso está na carta de Paulo a Timóteo, que é um pastor jovem, e ele está falando sobre como manter essa igreja comprometida com a Escritura. Então pregar a Bíblia eu entendo, ensinar a Bíblia também. Mas e essa coisa de ler a Escritura juntos? Eu deveria me importar com isso? Por que Paulo diz que isso é tão importante? Para Paulo, essa prática era muito significativa para o povo de Deus. Volta lá atrás, no Monte Sinai, quando os israelitas tinham sido resgatados do Egito. Não são mais escravos e buscam uma nova identidade, uma nova história para viver. Então Moisés reúne o povo para ler as Escrituras em voz alta. Ele os lembra de onde vieram, quem são e o futuro que são chamados a viver. Foi a primeira leitura pública da Escritura na Bíblia. E não parou por aí. Quando finalmente entraram na terra, fizeram isso de novo. Josué reuniu o povo e todos escutaram a leitura em voz alta das Escrituras, para lembrar de onde vieram e como poderiam continuar vivendo como parte dessa nova história. Então eles faziam isso o tempo todo? Na verdade, não. Depois que Josué morreu, não temos mais histórias contando que se reuniam para ouvir a palavra de Deus. Em vez disso, o povo esqueceu a história e apareceu uma geração que não conhecia o Deus deles, nem o que ele tinha feito. Mas, séculos depois, um rei chamado Josias redescobriu as Escrituras. Ele estava tão animado que convocou Israel para começar essa prática de novo, o que trouxe um movimento de renovação. Isso até o povo se esquecer de novo e acabar indo para o exílio. Então é por isso que quando voltaram do exílio, Esdras e Neemias precisaram lembrar o povo de quem eles eram e como deveriam viver. Então essa prática é poderosa. Ler a Escritura juntos se tornou parte central da vida judaica. Isso acontecia toda semana na sinagoga. Jesus participou dessa prática. Ele iniciou sua missão durante a leitura semanal das Escrituras. Lendo o livro de Isaías, disse a todos que aquelas palavras eram sobre ele. E isso nos leva de volta à igreja primitiva, quando Paulo disse para Timóteo manter essa prática e mergulhar a comunidade inteira na história das Escrituras. Tem uma coisa, naquela época quase ninguém sabia ler, então eles tinham que fazer isso publicamente, mas eu posso ler a Bíblia sozinho. Sim, faz isso, mas não esquece o poder dessa prática antiga. Ler a Bíblia sozinho pode ser difícil, é fácil se distrair. Mas alguma coisa acontece quando você ouve a palavra de Deus em voz alta e com outras pessoas. E é bem fácil. Você não precisa de ninguém pregando ou ensinando, é só ouvir as Escrituras e depois conversar sobre o que você ouviu. É isso que o povo de Deus sempre fez quando entrou em tempos novos e incertos. Eles lembram da sua história e de quem são, por meio da leitura pública das Escrituras. De volta à igreja primitiva, quando Paulo disse para Timóteo manter essa prática e mergulhar a comunidade inteira na história das Escrituras. Tem uma coisa, naquela época quase ninguém sabia ler, então eles tinham que fazer isso publicamente, mas eu posso ler a Bíblia sozinho. Sim, faz isso, mas não esquece o poder dessa prática antiga. Ler a Bíblia sozinho pode ser difícil, é fácil se distrair. Mas alguma coisa acontece quando você ouve a palavra de Deus em voz alta e com outras pessoas. E é bem fácil. Você não precisa de ninguém pregando ou ensinando, é só ouvir as Escrituras e depois conversar sobre o que você ouviu. É isso que o povo de Deus sempre fez quando entrou em tempos novos e incertos. Tem uma coisa, naquela época quase ninguém sabia ler, então eles... Tem uma coisa, naquela época quase ninguém sabia ler, então eles tinham... Tem uma coisa, naquela época quase ninguém sabia ler, então eles tinham que fazer isso publicamente, mas eu posso ler a Bíblia sozinho. Sim, faz isso, mas não esquece o poder dessa prática antiga. Ler a Bíblia sozinho pode ser difícil, é fácil se distrair. Mas alguma coisa acontece quando você ouve a palavra de Deus em voz alta e com outras pessoas. E é bem fácil. Você não precisa de ninguém pregando ou ensinando. Você não precisa de ninguém pregando ou ensinando, é só ouvir as Escrituras e depois conversar sobre o que você ouviu. É isso que o povo de Deus sempre fez quando entrou em tempos novos e incertos. Eles lembram da sua história e de quem são, por meio da leitura pública das Escrituras.